É engraçado, mas é uma excelente colocação, Marcelo. Porque, assim, na realidade, eu atendi desde 2009 até 2019, eu atendi todos os pacientes normais, né? Quando eu comecei a atender com terapia, quando você fala assim, não, eu trabalho com terapia, aí começa a aparecer os pacientes, é só as pérolas, entende? Tipo, porque, assim, ninguém faz esse trabalho. E quando surge alguém que faz, esses pacientes, eles surgem de todo lugar, entende? Ah, mas quem são os pacientes normais? Normais, né? Quem são esses pacientes que não têm coisas tão evidentes, né? Por que eles vão buscar um atendimento diferenciado? É porque eles já têm alguma coisa, entende? Alguém já disse pra eles, olha, vai pra ali porque você tem... Não é muita coisa, mas você tem um probleminha, então eu não resolvo, então vai lá, né? Mas, assim, 90% dos pacientes, na circunstância, quando a gente se coloca, tipo, eu sou terapeuta visual, 90% dos pacientes que apresentam já tem algum transtorno, né? Alguma transtorno de visão binocular, transtorno de desenvolvimento, ou qualquer outra coisa do gênero. Mas... quem é que faz esse trabalho de olhar para os normais e identificar quem são os que estão alterados? É o optometrista geral. Eu costumo dizer assim, o optometrista clínico, ele é como se fosse um clínico geral. Ele que tem essa responsabilidade de dizer assim, tá, eu estou atendendo aqui 50 pessoas e dessas 50 tem, sei lá, 20% delas que tem pequenas alterações que, isso aqui não é só prescrever o óculos e fazer a pessoa enxergar melhor. Essa pessoa, ela não está rendendo na escola, ela não está rendendo no trabalho, ela teve a vida privada. Eu costumo dizer assim, pacientes amblíopes, por exemplo, eu gosto de colocar essa situação porque o estrabismo é muito óbvio, mas a ambliopia ela não é óbvia. O paciente amblíope, se ele não se identifica a ambliopia dele na infância para fazer o tratamento, ele chega na fase adulta tranquilamente. Eu tive um paciente lá no Sul que era um paciente normal, né? Só porque ele recebeu a indicação, porque a avaliação era maravilhosa. Não, eu quis vir aqui porque me indicaram vocês e tudo, e disseram que a avaliação é muito boa. Tá bom. Aí tinha uma ambliopia. Aí eu conversando com ele super cheio da grana e trabalhava com a área de tecnologia, né? Aí eu conversando com ele, eu disse, olha, você sabe que você tem uma ambliopia, né? E tal, eu expliquei e tal. Ele, não, já me disseram que eu tinha isso e tal. Aí eu, tipo, você quer olhar pra isso? Ou você quer simplesmente que eu te prescreva um óculos? Ele, não, eu vim por causa do óculos mesmo. Então tá bom. Ele não veio por causa da ambliopia. Tá certo. Só que eu fiquei conversando com ele. Eu disse assim, me diz uma coisa, olha, normalmente o paciente amblíope, ele passa por determinadas circunstâncias no desenvolvimento, aí fui explicando. Aí ele foi e disse assim, realmente eu sofri muito na escola, porque eu tinha muita dificuldade de aprender as coisas. Por causa de quê? Da limitação que ele já tinha. Aí eu pergunto, aí eu tipo, não, mas que bom que deu tudo certo, né? Hoje você tá muito bem, tá numa área de tudo certo. Lutou um pouco mais, mas conseguiu. Exato. Mas aí eu pergunto pra vocês, esse rapaz, ele foi pra área da tecnologia, certo? Aí eu pergunto, e se ele quisesse ter sido escritor? E se ele quisesse ter, sei lá, entrado pra área de humanas e não pra área de exatas, que talvez ele tivesse que ler mais? E se ele quisesse? Mas não pudesse porque o sistema visual dele era limitado. O que garante que essa restrição visual dele não impediu que ele tivesse várias opções? Ele seguir esse caminho. Entende? Sim. É igual o outro dia eu ouvi isso, né? Tipo, imagina na África quantos Einsteins morrem porque nos países da África, né? Porque tem restrição de nutrição, por exemplo. Sim. Entende? Então eu gosto de fazer essa analogia. Então quando a gente olha para pacientes que têm estrabismo, e eu não tô falando de síndromes mais complexas, né? Que a pessoa já nasce com algum transtorno mais grave, mas tipo pacientes que têm alguma limitação de restrição visual, de habilidades visuais, às vezes graves ou às vezes mais sutis, que simplesmente, tipo, isso determina como que vai ser a vida dele. Com certeza. Ele deixa de ter opções porque ele tem uma restrição. Entende? Então... E que muitas vezes negligenciadas, né? A grande maioria das vezes. A grande maioria das vezes. Então, quando um optometrista vê um paciente que tem ambliopia, anisometropia, estrabismo e tudo, e ele só se preocupa em indicar o óculos e não dá nenhuma orientação, ele está dando uma sentença para o paciente. Tá, eu sei que você tem um problema, eu sei que tem tratamento, mas tipo... Eu não sei a técnica do tratamento. Não vou falar nada disso para você, porque não é minha responsabilidade, sendo que é, né? Então, ele está dando uma sentença. E não sou eu que trabalho com terapia visual ou quem quer que seja. É quem está lá na linha de frente que faz isso. Né? Então, as pessoas estão muito preocupadas em olhar se o paciente tem uma doença ocular ou não.
E esquecem de olhar para esses outros aspectos que é do dia a dia do paciente.